Chuva deixa o estado em alerta. Uma das regiões mais atingidas foi o Vale do Itajaí. Aqui em Itajaí, a previsão é que o nível do rio continue baixando até o fim do dia. Em algumas cidades, as aulas tiveram que ser suspensas e algumas rodovias ficaram interditadas. A Defesa Civil continua monitorando a situação. No primeiro momento, a gente trabalha na resposta às famílias que foram atingidas, onde nós levamos itens de assistência humanitária, itens de limpeza. Novidade no campo. No oeste do estado, produtores comemoram a isenção do emplacamento de máquinas agrícolas. Mudança de regra. A norma do Conselho Regional de Trânsito que determinava o uso de simuladores eletrônicos em autoescolas foi suspensa. O custo para a aquisição do equipamento estava preocupando os empresários do setor. E ainda no futebol, o último jogo de Avaí e Joinville antes da parada para a Copa do Mundo. E com a aproximação da Copa, as cidades catarinenses vão ganhando as cores verde e amarela. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A chuva intensa do fim de semana deixou milhares de pessoas desalojadas em Santa Catarina. Municípios decretaram situação de emergência e calamidade pública. Uma das regiões mais prejudicadas foi o Vale do Itajaí, onde várias cidades sofreram com os alagamentos. Em Blumenau, o abastecimento de água e energia elétrica ficou comprometido. As cidades do Alto Vale foram as mais atingidas. Em Timbó, a prefeitura decretou situação de emergência depois que 70% da cidade registrou alagamentos. 20 pessoas foram levadas para abrigos. Em Rio dos Cedros, também foi decretada a situação de emergência. 100 pessoas ficaram desabrigadas. Este vídeo mostra o momento em que a forte correnteza passa sobre uma ponte no bairro Rio Herta e a água invade a pista. Aqui em Itajaí, a previsão é que o nível do rio continue baixando até o fim do dia. Entretanto, por volta da 00:40, é esperada uma maré alta que pode ocasionar novos alagamentos em pelo menos 3 bairros da cidade. Desde sexta-feira, já choveu cerca de 160 milímetros, mais do que esperado para todo o mês de junho. Por isso, ainda é importante ficar atento. O trabalho ainda continua. É importante as pessoas que moram nessa área de encosta permanecerem atentas, uma vez que mesmo sem chuva, nesse processo de absorção das águas pelo solo, também podem ocorrer escorregamentos do solo. Então, as pessoas que moram nessas localidades, ao avistar qualquer tipo de situação anormal, devem ligar para a Defesa Civil para que a gente possa, então, avaliar a situação e orientar a população. Em Blumenau, o rio Itajaí-Açu chegou aos 10,18 metros na manhã de hoje. Quase 100 ruas foram alagadas. Os serviços de abastecimento de água e energia elétrica ficaram comprometidos. E ainda nessa edição, as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o estado. Agora há pouco, o secretário da Defesa Civil concedeu entrevista coletiva à imprensa. E depois de tanta chuva, uma trégua. A terça-feira vai ser de tempo seco e ensolarado, com nevoeiros ao amanhecer. Temperatura baixa na madrugada, com chance de geada fraca nas áreas mais altas do Planalto Sul. A mínima deve ficar em 3 graus na Serra e a máxima em 23 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Na Grande Florianópolis, Sul e região Oeste, a máxima chega aos 20 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Joinville, a justiça decidiu soltar Marcos Queiroz. O empresário é acusado de aplicar um golpe milionário com a venda de apartamentos na cidade. A decisão foi publicada hoje à tarde. O juiz César Otávio Tesseroli entendeu que todas as provas contra Marcos Queiroz já foram colhidas. O empresário foi preso em agosto do ano passado em Indaiatuba, São Paulo. Ele é acusado de ter aplicado um golpe milionário com a venda de 320 apartamentos em Joinville que não foram entregues, muito menos erguidos. Marcos Queiroz também tinha 2 lojas de materiais de construção que estaria com a entrega de pedidos atrasada, segundo clientes na época. Para poder responder ao processo em liberdade, Queiroz vai ter que cumprir uma série de medidas restritivas, entre elas, manter o endereço fixo atualizado, não vai poder sair da cidade onde mora por mais de 8 dias sem que a justiça autorize, além de ter que entregar o passaporte e comparecer em juízo todos os meses.
Um curto-circuito foi a causa do incêndio que destruiu a loja de tecidos em Florianópolis. A comprovação saiu no laudo do Instituto Geral de Perícias e do Corpo de Bombeiros. Hoje, mais de um mês após o incêndio, a empresa de engenharia responsável pela demolição da estrutura concluiu os trabalhos. Agora, os moradores destas residências que estavam interditadas podem voltar para casa. Mas as missas na Igreja Católica continuarão suspensas, porque reparos precisam ser feitos no local. Os peritos do Corpo de Bombeiros e do Instituto Geral de Perícias concluíram um laudo que apontou um curto-circuito na sala de computadores como responsável pelo incêndio de grandes proporções na loja de tecidos. O fogo no imóvel começou por volta das 10 horas da noite, do dia 28 de abril, e só foi controlado mais de 8 horas depois. Uma Assembleia Geral deve decidir agora à noite se a greve de motoristas e cobradores do transporte público de Criciúma continua. Em uma reunião na tarde de hoje, os empresários apresentaram uma nova proposta para os trabalhadores. A paralisação do transporte já dura uma semana. Enquanto isso, circulam pela cidade apenas frota mínima. Ônibus, 50% nos horários de pico e 30% nos demais horários. Os trabalhadores resolveram tomar a frente das negociações na semana passada por não se sentirem representados pelo sindicato da categoria. E a greve só foi reconhecida pelas empresas após 3 dias de paralisação. Já na capital, o Ministério Público do Trabalho ajuizou no final da tarde o dissídio da greve do transporte coletivo. Assim, se não houver conciliação entre trabalhadores e empresários, caberá ao Tribunal Regional do Trabalho decidir sobre as questões trabalhistas, em que não há conciliação entre as partes. Para tentar este acordo e evitar que o serviço seja paralisado, na quarta-feira, uma audiência está marcada para amanhã no Tribunal Regional do Trabalho. E depois do intervalo, facilidade no campo. Máquinas agrícolas estão isentas da taxa de emplacamento. E daqui a pouco, mais informações sobre as chuvas que atingem o estado. É um instante só, a gente já volta. A cobrança de pedágio na Praça de Palhoça, na Grande Florianópolis, foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e começa a valer a partir do dia 20 deste mês. A praça, localizada no quilômetro 243 da BR-101, é administrada pela Autopista Litoral Sul. A concessionária já estava realizando testes no local desde o dia 1º de abril, com a operação simulada do pagamento do pedágio. No início dos testes, entidades questionaram a validade da cobrança antes do começo das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Mas a polêmica perdeu força com o início do trabalho no local no dia 30 de maio. A informação de que a cobrança começa a valer a partir do dia 20 de junho foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A tarifa básica de pedágio no local terá o valor de R$ 1,80. Boa notícia no campo. No oeste do estado, produtores comemoram a isenção do emplacamento de máquinas agrícolas. É comum máquinas transitando dentro e fora das propriedades rurais. Por isso, as máquinas agrícolas de uso nas propriedades de todo o Brasil estão dispensadas de fazer o licenciamento. A única exigência prevista na medida provisória é para as que são fabricadas a partir de 1º de agosto, que transitam em vias públicas. Elas vão precisar de registro no Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, esta foi uma grande conquista para os produtores catarinenses. Eles já se verem loucos para manter um trator, mais emplacamento, mais isso, mais aquilo. Realmente o produtor fica, assim, fica deprimido com isso, com certeza. Se a lei fosse colocada em prática, o setor estima que as despesas com licenciamento, emplacamento, seguro obrigatório e compra de outros itens de segurança poderiam corresponder a 3% do valor de cada máquina. Valor inviável para os agricultores catarinenses. Por isso, esse produtor comemorou a isenção do emplacamento das máquinas agrícolas. Então, o proprietário desses tratores não quer até mesmo que esses tratores rodem nas estradas pelo seu alto custo de manutenção. Quem for dirigir trator e transitar em via pública precisa estar portando carteira de habilitação na categoria B. Esta é a categoria de todos os motoristas de veículos automotores do Brasil. Antes, era exigido que os tratoristas tivessem carteira de habilitação nas categorias C, D ou E, apenas para motoristas profissionais. O dia a dia de Jorge é assim, dirigindo o trator dentro e fora da propriedade.
Além de ter carteira de habilitação na categoria E, ele também utiliza protetores nos ouvidos para evitar o barulho e proteger a saúde. Eu acho que é de grande importância porque a gente passa por vias públicas e tal, isso não tendo habilitação, corre o risco de se envolver em acidentes, e sendo uma máquina pesada pode trazer consequências bem mais graves, né? Parto normal ou cesariana? No Brasil, a cirurgia já prevalece tanto na rede pública quanto na particular, mas nem sempre essa é a melhor escolha. Vanessa teve 4 filhos. Apesar de desejar ter os bebês com partos normais, os 3 primeiros nasceram de cesarianas. Ela foi convencida por médicos que chegaram a diagnosticar que o útero dela não suportaria. Uma das crianças teve complicações respiratórias na primeira infância. Esta é uma das consequências que estão entre os riscos de se fazer uma cesariana, alertam os médicos. Esse tipo de procedimento aumenta as chances de o bebê ser internado, ir para a UTI depois de nascer e até de morrer. São dados da pesquisa Nascer no Brasil da Fiocruz. O levantamento aponta que hoje no sistema público, 52% dos partos são cesarianas. Na rede privada, o número salta para 88%. A Organização Mundial de Saúde recomenda 15%. Há alguma coisa na cultura nossa que vê a cesárea como um parto seguro, sem dor e bom. As mães que têm a vida mais agitada, por exemplo, por trabalharem fora, podem programar as cesarianas pensando em retornar ao trabalho sem perder compromissos. Para os médicos, há ainda a questão financeira. Um bom convênio repassa para esses profissionais entre R$ 1.000 e R$ 1.200 por parto. Programando as cesarianas, alguns desses profissionais chegam a fazer mais de um procedimento por dia. A gente vê que os bebês no Brasil nascem muito mais no horário comercial, fora dos finais de semana, nas vésperas do feriado, e numa proporção que a natureza não tem como explicar. Isso aponta para um certo interesse em determinar o momento do nascimento. Na 4ª gravidez, Vanessa teve o bebê de parto normal. Assumiu a responsabilidade e o papel de protagonista do nascimento de seu filho. Eu recomendo para todas as mulheres o parto natural, de preferência humanizado, com uma equipe bacana, que tope mesmo, que respeite o protagonismo feminino, que eu acho que é o mais importante. Que a medicina hoje está baseada no protagonismo do médico. O parto não deve funcionar assim, tem que ser da melhor forma para a mulher. E a seguir tem esporte. O Joinville garante a vice-liderança da Série B. Já o Avaí empata e sobe 2 posições. E daqui a pouco mais informações sobre as chuvas no estado. Vamos agora de futebol. Na última partida antes da parada para a Copa do Mundo, o Avaí empatou e subiu na 9ª posição. Veja como foi. O Avaí começou assustando com Eduardo Neto, que chutou de longe. Pimentinha tratou de responder e fez boa jogada pela direita. Aos 16 minutos, o zagueiro Paulo Sérgio de cabeça subiu sozinho para furar o bloqueio de Wagner e abrir o placar para o time da casa. Marino soltou ainda essa pancada de fora da área, mas Wagner atento fez a defesa. Segundo tempo e debaixo de muita chuva, poucos lances de perigo, até que Kleber Santana levantou na área para Roberto testar de cabeça. Final, Sampaio Corrêa 1, Avaí também 1. Já o Jack, jogando na Arena Joinville, venceu o Vila Nova e conseguiu garantir a vice-liderança da competição. O Joinville entrou em campo com 4 mudanças. Thiago Medeiros na defesa, Bruno Colasso na lateral esquerda, Arrisson no meio e Fernando Viana na frente. Formaram o quarteto de alterações do técnico Emerson Maria. O Vila Nova pouco risco ofereceu. Um dos principais adversários do Jack foi o gramado encharcado. Bruno Aguiar tentou recuar para Ivan, mas a bola parou no meio do caminho e o atacante do Vila Nova não soube aproveitar. Por falar em aproveitamento, ele, Jael, apareceu mais uma vez, se livrou da marcação e de fora da área mandou no canto para fazer 1-0. O Vila Nova ainda ficou com 1 a menos no primeiro tempo. O zagueiro Vitor foi expulso ao fazer falta perigosa. Mesmo com um jogador a mais durante toda a segunda etapa, o Joinville não conseguiu ampliar o placar. A melhor chance veio nos pés de Hugo, que recebeu o cruzamento, mas concluiu para fora. Fim de jogo, Joinville vice-líder 1, Vila Nova na lanterna 0.
Agora vamos de Copa do Mundo. Se depender de uma comunidade em São José, na Grande Florianópolis, o Brasil vai ser novamente campeão. Esse otimismo está sendo demonstrado através da decoração de uma rua que está ficando totalmente verde e amarela. Pois é, a gente está aqui no bairro Dona Adélia, em São José, e o clima, como deu para ver, não ajudou. Mesmo assim, o clima de Copa continua e a gente está aqui. Ao lado dele, o Alex, que é responsável por toda essa decoração. Alex, força de vontade é a expressão aí para poder fazer tudo isso aí, né? Força de vontade e ajuda da comunidade, né, dos vizinhos, a colaboração, cada um ajuda um pouquinho, mas o cabeça-chave disso tudo seria eu, né? Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Agora, a seleção, eles têm que fazer a parte deles, né? E essa é a terceira Copa do Mundo que Alex, o tio Leco, pintor, tira um tempinho para pendurar bandeirinhas, pintar a rua e tentar empurrar o Brasil para a vitória. Mas, peraí. É a terceira Copa que o Alex está decorando. Então, em 2006, rua decorada, derrota do Brasil. 2010, rua decorada, derrota do Brasil. Não tem coisa errada não aí, Alex? Vamos ver se ganhamos essa pelo menos aqui no Brasil, né? Os vizinhos que também ajudam na decoração concordam. Dessa vez vai dar certo. Todo mundo está contribuindo, todo mundo está ajudando e o pessoal está todo aí bem otimista para quinta-feira. Todo mundo deveria de fazer alguma coisa. A maioria deveria de fazer mais, não fazem, né? Dando sorte ou não, deixa a rua mais bonita e melhora o clima. Faça chuva ou faça sol. E a seguir, mudança de regra. Simulador de direção passa a ser opcional nas autoescolas. E ainda a Defesa Civil divulga balanço das chuvas em Santa Catarina. Sesc. Surpreenda-se. Querer. Compre agora e pague só em setembro. A norma do Conselho Nacional de Trânsito, que determinava o uso de simuladores eletrônicos em autoescolas, foi suspensa. Apesar da decisão e mesmo sem a obrigatoriedade, ainda é possível tirar a carteira de habilitação utilizando o novo equipamento. Nesta autoescola, o simulador eletrônico, que é novidade, está atendendo os alunos há 30 dias. O proprietário explica que ficou receoso no início, mas compreendeu a importância do equipamento, que seria usado após as aulas teóricas e antes de os alunos dirigirem um veículo de verdade. O aluno tem uma noção de espelho, de seta, de mudança de marcha, de como funciona uma embreagem, um freio, um acelerador, para quando ele fosse para o veículo, para o automóvel na rua, ele já tivesse assim uma base. Ao todo, os futuros motoristas teriam que fazer 5 aulas simuladas, o que poderia encarecer, em média, R$ 250 o valor da primeira carteira de habilitação. Agora, com o uso opcional do equipamento, o empresário avalia que o método antigo continuará sendo o mais procurado. Mesmo assim, ele pretende manter o serviço completo. O investimento, em torno de R$ 40 mil, não precisou ser feito, mas as despesas com manutenção preocupam. Conversar com o fabricante, porque ele está aqui em sistema de comodato, né? E ver como vai se ajeitar essa coisa. Se for uma coisa não muito pesada, não muito onerosa para o CFC, nós vamos continuar com o aparelho. Os simuladores de direção estavam em discussão desde 2010. As autoescolas teriam 3 anos para se adaptar. O prazo venceu na metade de 2013 e foi prorrogado 2 vezes. Em nota, o Detran de Santa Catarina confirmou que o uso do aparelho passaria a valer a partir do mês que vem, mas que não será mais obrigatório. Quem precisa tirar a carteira de motorista na categoria B vai poder escolher. Das 25 horas de aulas práticas, uma porcentagem feita no simulador de direção será validada. As chuvas no estado. O secretário estadual da Defesa Civil reuniu a imprensa agora há pouco para atualizar as informações sobre a situação nas regiões atingidas. As chuvas do fim de semana no estado atingiram 27 cidades. 9 municípios decretaram situação de emergência e 2 calamidade pública.
Em Guaramirim, no norte do estado, o helicóptero Arcanjo dos Bombeiros foi usado para resgatar uma criança que teve a casa atingida por um desmoronamento. Tivemos uma situação muito difícil em Guaramirim, mas o socorro chegou, eles estavam numa região com soterramento, mas puderam nos orientar por telefone celular. Nossa equipe agiu, isso tudo está sendo feito pontualmente na ponta da linha, e toda a equipe está atenta, né, e trabalhando. Corupá registrou o maior volume de chuva, 462 milímetros. Já em Jaraguá do Sul, choveu mais de 370 milímetros. A cidade também ficou debaixo d'água. O nível dos rios ficou mais de 4 metros acima do normal. Em 10 municípios, as aulas foram canceladas por causa dos alagamentos e porque as escolas estão sendo usadas como abrigo. A estimativa é que 16 mil pessoas estão desalojadas e 670 desabrigadas. Guaramirim foi a cidade mais atingida pela enchente em Santa Catarina. A Defesa Civil garante que a situação agora vai melhorar, porque não há mais previsão de chuva. Os próximos trabalhos são para atender as famílias que precisam de ajuda e também para a reconstrução das cidades atingidas. O governo do estado garantiu que o Fundo da Defesa Civil, criado em 2011, será usado para socorrer os atingidos. Há aproximadamente 6 milhões de reais disponíveis. Outros 9 milhões de reais do Fundão devem ser autorizados amanhã pelo governador. Mesmo assim, o estado pediu apoio aos órgãos nacionais. Na manhã de hoje, segunda-feira, já tive contato com o secretário de Defesa Civil Nacional, o general Adriano, que está se deslocando para o Paraná, que também foi uma região muito atingida pelas chuvas desse final de semana. Ele chega ao Paraná hoje no final do dia, às 18 horas, tem uma reunião com a Defesa Civil do Estado e com o governador do Paraná, deve fazer alguma avaliação sobre os estragos no Paraná e estamos mantendo diálogo com ele agora para tentar agilizar uma reunião amanhã de manhã, tá, para que a gente possa apresentar também o cenário catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os seguintes pontos estão interditados nesse momento: BR-116, quilômetro 74 em Monte Castelo, BR-470, quilômetro 21 em Ilhota e na BR-280, nos trechos da Serra de Corupá, Rio Negrinho, Mafra e Porto União. Já nas rodovias estaduais, os trechos interditados são os seguintes: SC-110, quilômetro 177, Timbó, a Rio dos Cedros, e SC-114, quilômetro 12, de Taió, a BR-470. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, onde o movimento é bastante intenso, com lentidão para quem se dirige a BR-101. Em Florianópolis, faz 17 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.